Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha primeira vez, a minha primeira experiência num terreiro de Umbanda. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá, gente? Eu sou a Gleice, eu sou praticante de autoconhecimento, então vocês vão ver muitas coisas aqui nesse canal com relação ao autoconhecimento, eu compartilhando as minhas experiências, o que eu tiro de positivo, que os aprendizados. Então, se você gosta de vídeos assim, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, se você tá nessa jornada de autoconhecimento, se você tá iniciando ou só se a curiosidade, fica à vontade aqui no canal, é sobre esses assuntos que eu vou estar trazendo aqui, tá? Bom, conhecer um terreiro de Umbanda, né, conhecer a religião em si, foi um momento de eu romper aí muitos preconceitos, de eu me conectar com a minha espiritualidade e iniciar mais uma etapa na jornada de autoconhecimento, tá? Então aqui eu vou trazer, gente, um pouco de luz para esse tema tão cheio de tabus e mostrar que a Umbanda, gente, é sobre caridade, amor, evolução. Então, se você gosta, né, de vídeos assim, fica aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar. Espero que toque seu coração aí e quebre os tabus aí desse lado também, tá? Bom, gente, eu tinha muito receio e preconceito e medo, sei lá, eram muitas coisas. Porque eu cresci ouvindo muitas coisas negativas com relação a terreiro, né? Falando que era lugar de maldade, lugar de coisa ruim. Mas sempre eu tive muita curiosidade, eu sempre tive muita conexão com a natureza, com os elementos, com cristais, com pedras, com velas, essas coisas aradas tudo, gente. Eu até lembro de eu pequena brincando embaixo de um pé de flor de hibisco. E eu fazia as poções, eu falava que eu estava fazendo poção mágica, misturando água com hibisco. As minhas brincadeiras eram essas no meio do mato, gente. Eu morava numa casa que ela tinha um terreno, era muito grande, tinha muitas árvores, tinha pé de goiaba, pé de manga, pé de amora, flor de hibisco, pitanga. Então eu vivia subindo em árvore, caindo de árvore, brincando ao ar livre mesmo. E as minhas brincadeiras eram assim. Mas eu sempre tive dentro de mim essa conexão com tudo isso. E então, até que um dia eu resolvi buscar algumas respostas com relação a um terreiro de Umbanda. Só para contextualizar, eu cresci frequentando a igreja católica, né? Frequentando entre aspas. A minha família, ela é católica. Até um tempo atrás eles eram católicos. Não praticantes, deixar bem claro que eles não eram praticantes, mas a minha mãe, ela falava que eu tinha que ir. Então eu fui batizada na igreja católica. Quando eu cheguei aos 11, 12 anos de idade, 14 anos, uma coisa assim, acho que foi 14. Aí eu não vou lembrar o certo. Mas eu sei que eu fiz a primeira comunhão, desculpa, eu cheguei a fazer a primeira comunhão e a crisma. E eu lembro que nesse meio período eu questionei para minha mãe, eu perguntei para ela, por que eu tenho que me confessar ali para uma outra pessoa? Ela não soube me responder, ela só me disse que era uma tradição da família, então não tinha nada de espiritualidade, não tinha nada com nada. Então eu coloquei na minha cabeça que quando eu fizesse a crisma, né, eu chegasse próximo aos meus 18 anos, nunca mais eu ia entrar ali numa igreja católica, porque não estava fazendo sentido para mim. Assim eu fiz. Depois de alguns anos eu conheci a religião evangélica e tal, mas isso é assunto para outro vídeo. Deixa eu voltar aqui que eu tô já falando o que não tem que falar aqui, gente, mas só para vocês entenderem que eu sempre tive essa conexão com a natureza, com os elementos da natureza, com vela, com cristal, com tudo isso que eu já falei aqui, tá? Mas a princípio eu fui buscar respostas ali dentro da Umbanda, tá? O universo, ele sabe o que faz, e eu conheci mesmo os terreiros de Umbanda através de uma amiga minha que eu tinha conhecido. Só para vocês entenderem, eu trabalhava com massagem, de repente as minhas massagens caíram, não tive tanta procura e eu precisava fazer dinheiro, e a minha irmã trabalhava num condomínio, ela pegou e falou que tinha uma moça que fazia limpeza nos apartamentos, ela precisava de alguém para ajudar. Ela me indicou, eu entrei em contato com essa minha amiga, que hoje ela é minha amiga,
E daí a gente conversando, né? Eu fui trabalhar com ela, né? Aí a gente conversando, falando sobre espiritualidade, eu falando que eu gostava muito desse mundo, de tarô, essas coisas tudo. E aí a gente entrou no assunto de Umbanda. E ela me explicou de uma maneira assim que eu entendi assim perfeitamente sobre o mundo espiritual. Ela me usou os exemplos, né, das funções que cada pessoa tem aqui na Terra. Ela me explicou de um jeito que foi tão fácil o entendimento, que ela pegou e falou: olha, se um dia você quiser conhecer, eu vou com você, né? A gente te acompanha, eu e meu marido, nós frequentamos e tal. E eu fiquei curiosa, eu aceitei. E eu aceitei conversar, aceitei fazer a visita, né? Então, assim, gente, não é nada do que as pessoas falavam pra mim, não era nada do que eu imaginei. Eu não vi maldade nenhuma ali nos lugares em si. Eu acredito que a maldade, ela tá dentro de cada um de nós, e se a gente intensifica essa maldade, vai dar ruim mesmo. Então, mas eu não vi nada demais ali no terreiro de Umbanda, pelo contrário. Eu vi muito, são ambientes simples, na verdade, né? São ambientes muito simples, mas a energia é muito acolhedora, a vibração é muito boa. Eu senti paz dentro daquele ambiente. Inclusive o primeiro terreiro, eu visitei, na verdade, 3 terreiros, no terceiro eu fiquei. Eu visitei o primeiro, não vi nada demais, eu tive uma experiência muito incrível com o médium, que ele fez uma limpeza muito bacana, ele me explicou muita coisa. Aí o segundo eu também tive uma experiência muito bacana. E eu lembro que o terceiro foi onde eu parei, onde eu fiquei, iniciei para entender, né? Iniciei o trabalho ali como médium, né? Como membra do terreiro e tal. Mas assim, gente, o que me levou a ter contato com os centros de Umbanda, com o terreiro de Umbanda, foi que eu estava sentindo a energia de uma entidade comigo, e eu ouvia claramente a voz dessa entidade. Foi o que me levou a buscar, a entender o que estava acontecendo. Tanto que meu marido também chegou a ver a manifestação dessa entidade em casa. Então eu resolvi buscar entender o que estava acontecendo, quem que era, o que queria. E para minha surpresa, é a energia de uma cigana chamada Madalena. Ela me deu o nome sem eu estar dentro de um terreiro de Umbanda. Então eu resolvi buscar ajuda no meu desenvolvimento para poder saber o que estava acontecendo, e foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Depois eu conto para vocês com mais detalhes aí sobre essa entidade cigana, a Madalena. Mas assim, quando eu cheguei nesse terceiro terreiro, que é onde eu estou como membra, a energia desse terreiro é cigana. Então, eu não sabia explicar de onde vinha uma saudade, era um misto de alegria com saudade, felicidade. Tanto que quando começou a tocar para os ciganos virem em terra, gente, eu fiquei tão emocionada que eu chorava, eu não sabia explicar para vocês. Era uma saudade. E quando foi no começo de 2024, eu sigo o terreiro que eu frequento, e aí o dirigente, ele pegou, abriu uma caixinha de perguntas lá, e eu perguntei, né, como saber quem são os meus guias? E aí ele me respondeu: olha, você provavelmente tem todos os seus guias, mas você precisa trabalhar para poder ir conhecendo cada um deles, você criar contato. E aí o dirigente mandou uma mensagem para mim falando: olha, a espiritualidade está pedindo para eu te convidar para você fazer parte do terreiro como membra. Se você quiser, as portas estão abertas. E quando foi no dia 9 de janeiro de 2024, eu entrei como membra e fui para o primeiro desenvolvimento. Gente, no primeiro desenvolvimento que eu participei, foi incrível, porque assim, foi uma coisa muito... Que palavra que eu dou, gente?
porque quando eu lembro me dá uma sensação muito boa, uma sensação muito gostosa. Nesse primeiro desenvolvimento foi para os pretos velhos e eu senti muito forte a energia deles. Eu não cheguei a incorporar, mas eu sentia muito forte, porque assim, as entidades, elas, pelo menos comigo não foi assim, não chegaram logo incorporando, não, eu senti bem sutil as energias e foi uma coisa bem, bem incrível de se sentir. A sensação que eu tenho é que o meu corpo tinha aproximadamente por volta ali, sei lá, de uns 80 anos de idade, 85 anos de idade, velhinha, sabe? Me senti uma velhinha. Eu lembro que eu quando eu voltei em mim, assim, né? Saí, tipo, da incorporação, que não foi bem uma incorporação. Eu tava sentada num banquinho. E lembrando, gente, a sensação em si, os pretos velhos, gente, eu me senti abraçada por eles. Um outro médium, né, sentou para conversar comigo, né, ele estava incorporado, ele pegou e falou para mim, e falava baixinho, eu não conseguia entender o que ele estava falando, mas eu entendi ele falando: a sua preta velha tá aqui. Você quer dar permissão para ela incorporar, para ela falar com você? Não com essas palavras, né, com o jeitinho deles. E eu fiz com a cabeça que sim, porque eu já estava sentindo a energia, mas a sensação que eu tinha como se eu tivesse 80 e poucos anos de idade, né, me sentia, a sensação era de que eu era velhinha ali, e eu me senti tão abraçada por aquela entidade, eu me senti tão acolhida. É uma sensação de calma, de tranquilidade, de sabedoria, essa energia dos pretos velhos. Então, acredito que eu entrei no momento certo, porque eu estava passando por um caos interno, assim, sem palavras para falar o caos. E eu tive esse contato com a energia dos pretos velhos e foi, assim, incrível, foi muito bom. É tão gostoso se sentir acolhida, abraçada, e foi isso que eu senti com a energia dos pretos velhos nessa primeira experiência no centro de Umbanda para desenvolvimento. E automaticamente, quando os pretos velhos estão, é possível sentir a energia dos erês. Eles tocaram para os erês também e foi uma outra experiência incrível logo no primeiro dia de desenvolvimento com a Umbanda. Gente, foi uma das experiências que eu vou levar para o resto da minha vida. O que eu senti naquele momento que os erês vieram em terra, eu senti uma energia assim tão pura, uma energia de inocência, que eu acho que eu consegui acessar tantas emoções presas, tantos sentimentos presos ali, tanta coisa. Gente, eu chorei, mas eu chorei tanto, tanto, tanto. É como se eu estivesse lavando a minha alma, é como se eu estivesse tirando um peso de cima dos meus ombros. Foi um momento assim único na minha vida que eu vou guardar e vai ficar registrado na minha memória. E eu até fico um pouco emocionada de falar, porque a energia em si que eu senti foi como se eu tivesse voltado lá na minha infância, mas eu não estava incorporado, eu conseguia sentir a energia de ver aqueles médiums como crianças ali, aquela energia de pureza, de inocência, de não tem maldade, uma criança não tem maldade. E eu entrei nessa energia. E um dos médiuns que estava incorporado, ele chegou para mim e falou assim: tia, você não teve culpa, tia, não era sua culpa, não chora mais, toma uma balinha. E me deu uma balinha. E eu não conseguia parar de chorar, gente, eu chorava assim de soluçar mesmo, não sabia explicar de onde vinha tanta lágrima, de onde vinha aquele sentimento, sabe? Aí chegou uma outra moça que estava incorporada, ela veio, me abraçou e também falou a mesma coisa para mim.
tia, você não teve culpa, tia, você não teve culpa. E daí veio um outro médium e veio, me abraçou e falou assim: tá tudo bem, tia, chorar, não tem problema, pode chorar, vai fazer bem pra tia. Gente, foi um momento assim, ai, desculpa, gente, eu fico um pouco emocionada, o choro para aqui assim. Mas foi uma energia assim muito incrível que eu vivi, muito intensa. Foi o início de muitas curas, na verdade, né? Porque eu entrei no dia 9 de janeiro de 2024. Então tá fazendo um ano que eu estou frequentando o terreiro, então eu vivi tantas curas, né, ao longo desse ano todo. Logo de primeira vez, esse primeiro contato como membra de um terreiro de Umbanda, viver tudo isso foi incrível. Então assim, eu compartilhando hoje isso aqui com vocês, toda essa experiência, que o que, gente? A Umbanda, ela não é nada daquilo que falaram pra mim, não é maldade, não é escuridão. A Umbanda, ela é caridade, ela é acolhimento, ela é um espaço de cura, de evolução, é sobre olhar para dentro, é sobre se melhorar a cada dia. Existe uma Glécia antes da Umbanda, durante a Umbanda e olhando o ano todinho de 2024 como foi. A Umbanda, ela também é autoconhecimento. Aquele momento que eu descrevi para vocês com os herês, eu curei uma parte da minha infância com a minha criança interior, com aquele contato ali, gente. Então assim, a Umbanda, ela te ajuda no autoconhecimento, na reforma íntima. Hoje eu frequento um terreiro de Umbanda não só pela espiritualidade, mas porque ela é uma ferramenta poderosa para minha reforma íntima, para eu me melhorar como ser humano. É onde eu encontro comigo, é onde eu encontro comigo mesma. Eu trabalho as minhas sombras, eu descubro quem realmente eu sou. Então, gente, desmistifiquem tudo isso, não acreditem em tudo que vocês estão ouvindo por aí. Se você sente no coração forte de conhecer algum lugar, de conhecer alguma religião, independente se é Umbanda, se é Espiritismo, independente, se vocês têm vontade de conhecer alguma religião, vão, porque pode contribuir também para o autoconhecimento, assim como eu estou descrevendo aqui para vocês. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Se você sente que algo na sua vida precisa mudar, se você sente um chamado no coração, dê uma chance. Você não precisa ir num terreiro, como eu falei, mas permita-se buscar algo que ressoe com a sua verdade, tá? Porque foi isso que transformou a minha vida e tem transformado, tá? E é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Se você já teve uma experiência com essa ou com qualquer outra religião, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, sabe? Eu vou adorar saber sobre a sua história. Conta um pouco pra mim também, pra gente saber se estamos aí no mesmo barco, em busca do autoconhecimento, o que você aprendeu, tá bom? Que eu vou adorar saber. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Eu vou tentar trazer mais vídeos aqui no canal, contando as minhas experiências com as entidades que eu já passei. Então, se você gosta dos vídeos assim, se inscreve no canal, curte, e a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!